Olá amiguinhos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal David Dev. Eu sou o Délio e hoje a gente vai falar sobre um assunto que causa uma certa polêmica, um certo incômodo em alguns programadores, que é, afinal, a gente precisa saber a estrutura de dados ou algoritmos? É realmente necessário? Vamos falar um pouquinho sobre o assunto e eu vou te falar por que é importante você saber. Esse é um assunto bem polêmico que a galera sempre discute em fóruns e no LinkedIn, e eu fico vendo essas discussões e os argumentos muitas vezes utilizados não serve para nada, eu não uso isso no dia a dia, para que eu vou estudar? E aí eu vou tentar mostrar o outro lado para vocês. Saber um monte de framework, as tecnologias mais tops aí, né, que estão na moda, é super legal. Mas será que não é importante você ter uma base? Eu digo isso por experiência própria. Depois que eu comecei a estudar e focar bastante meu conhecimento em saber como as coisas funcionam, aprender estrutura de dados, algoritmos e brincar bastante com aqueles sites para resolver problemas, minha vida como programador mudou absurdamente. Tá? Tem outro ponto que é o seguinte: ninguém sente falta daquilo que não conhece. Eu não sinto falta de ter uma Ferrari, de dirigir uma Ferrari, porque eu não sei como é ter uma Ferrari. Então, como a gente pode falar que a gente não usa para nada alguma coisa, se às vezes a gente não conhece a fundo e não sabe como pode aplicar? Uma vez, conversando com um recrutador de uma grande empresa, eu perguntei por que vocês pedem tanto isso na entrevista? E a resposta dele foi a seguinte: isso nos dá garantia que a gente está contratando uma pessoa que sabe resolver problemas da melhor forma possível. Programar é um misto de eficácia e eficiência. Eficácia é fazer o que tem que ser feito. Eficiência, fazer da melhor forma. Eu posso te dizer com certeza, alguém que manja de estrutura de dados e algoritmos vai fazer de maneira eficaz, ou seja, fazer o que tem que ser feito e de maneira eficiente, que é fazer da melhor forma possível. Eu vou linkar aqui então 3 motivos do porquê que você precisaria se interessar e começar a estudar estrutura de dados e algoritmos. Se você é um programador já experiente, dedique um tempo para você aprender. Se você está começando agora, dedique também um tempo. Você está na fase mais importante do aprendizado, que vai facilitar o seu aprendizado durante o seu crescimento de carreira. O primeiro motivo é o seguinte: você vai criar um mindset de excelência e de eficiência. Você vai ficar curioso para saber como tudo funciona, como aquele método daquela linguagem resolve tal problema, esse framework resolve o problema de que forma. E no seu código você vai saber aplicar técnicas e algoritmos que vão tornar o seu código melhor. E com o tempo isso fica muito fluente, tá? Você vai bater o olho no seu código e vai saber o que está acontecendo e onde pode quebrar e se aquele código é escalável ou não, por exemplo. Se alguém pede para você cavar um buraco, por exemplo, de 1 metro de comprimento e você cava ele com uma colher, você vai estar sendo eficaz, você vai estar cavando o buraco, que é o objetivo final. Mas e se você usar uma pá, por exemplo, para cavar esse buraco? Você vai estar sendo eficaz e eficiente. O que eu quero dizer com isso? Vai te dar ferramental. Saber as coisas vai te trazer um repertório de como você pode resolver problemas sempre da melhor forma possível. E o terceiro ponto, é claro, as melhores empresas hoje, para se trabalhar, o processo principal de seleção é baseado em você resolver problemas relacionados a conhecimento de estrutura de dados e algoritmos. Isso quer dizer que se eu não conhecer, eu não sou um bom profissional? Não vejo que tem relação. Eu vejo que você poderia ser melhor profissional ainda. Você conhecer tecnologias, banco de dados, frameworks, linguagens, tudo isso é bagagem profissional. Mas conhecer a base vai te ajudar não só a resolver problemas ali de código, mas vai te abrir a mente, vai te dar um mindset de excelência em tudo que você for fazer em qualquer atividade relacionada à programação. Para exemplificar de uma forma geral, eu vou mostrar um exemplo de um problema que a gente passou numa entrevista e o candidato ele deu uma solução que acreditava ser melhor e que volta naquela questão que eu falei. Ninguém sente falta daquilo que não conhece. E foi exatamente o caso. A gente vai ver no exemplo
que ele não conhecia muito de estrutura de dados e algoritmos e utilizou uma função ali do framework ali do C# para resolver, imaginando que estaria resolvendo da melhor forma. Mas por falta desse mindset, dessa base de conhecimento, ele não sabia como que aquele método funcionava e não era a forma mais eficiente de resolver. Vamos ver então, eu vou projetar a tela e mostrar qual era o problema e como foi feita a solução. Dado dois arrays A e B de números inteiros, encontre o total de números de A que existe em B. Ou seja, quais elementos de A que se repetem lá no B. O array A não possui números repetidos, ou seja, só temos números únicos ali dentro de A, e a mesma coisa para o array B. Então, só para a gente dar um exemplo, se eu tiver o array 4 com 1, 4, 7 e 0, e o B 2, 8, 9, 4, o total de números repetidos, ou seja, que ocorrem em A e em B ao mesmo tempo, é 1, que é o número 4. Vamos ver então o que o candidato propôs, como ele resolveu e o que a gente levantou de questionamento que levam àqueles pontos que eu falei anteriormente. Bom, vamos lá para a solução então. Estou passando aqui, estou gerando o array A e o array B, só para a gente ter de exemplo, e tenho aqui o método que foi o que o candidato propôs. Coloquei um stopwatch só para a gente medir aqui o tempo de execução, e o código é isso aqui. Quando a gente perguntou, é só isso o código? É só isso, vai cumprir exatamente o que está sendo pedido. Volta muito lá no que eu tinha falado. O código é eficaz, porque ele faz o que precisa fazer. Mas ele é eficiente? Ele não é eficiente e a gente vai mostrar por que ele não é eficiente. Quando eu vi essa solução, eu perguntei se não seria a mesma coisa da gente fazer um duplo for aqui. Fazer um duplo for no array A e fazer aqui no array B. E a resposta foi não, que utilizando o contains, um recurso que a linguagem já oferece, resolve da melhor forma possível. E aqui eu queria voltar também um pouquinho no que eu já falei do que o candidato ele não conhecia como que funciona esse contains e não conhecia muito bem ali da base de estrutura de dados e algoritmos. E no ponto, de novo, repetindo, a gente não sente falta daquilo que a gente não conhece. Para o candidato, a solução aqui estava perfeita, mas no final não está, ela não está eficiente. Vamos dar uma olhada como funciona esse método contains aqui. Eu decompilei, aqui utilizando o Telerik Just Decompile, exatamente aquele método contains, que ele está aqui. É passado um array, o valor, e ele executa um método interno, que é o método que está aqui embaixo. O que esse método contains faz? Ele faz umas verificações para ver se é nulo ou não. E, olha só, ele acaba fazendo um loop. Ele pega o enumerator aqui e vai dando move next dentro desse enumerator, fazendo a comparação se o valor que a gente passou é igual à posição atual no array. Ou seja, isso aqui é uma busca linear, pessoal. Acaba que o nosso código, por mais que a gente esteja utilizando uma função pronta da linguagem que à primeira vista dá a impressão que vai estar utilizando o melhor recurso, a melhor forma de resolver, ele não resolve da melhor forma, ele faz uma busca linear. Se a gente executar esse código aqui, ele vai rodar tranquilamente. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá, ele executou, ele achou 3 itens repetidos e executou em 154 milissegundos. Beleza, mas como que a gente poderia otimizar isso aqui se a gente conhecer e ter esse ferramental e ter essa base de estrutura de dados e algoritmos? Eu deixei separadinho aqui a solução ótima do problema, que seria: crio um hash set a partir do meu array, do meu array A. Deixa eu só mudar aqui para ficar mais claro a resolução. E aqui é meu array B. Perfeito. E faço um loop no array B, certo? E para cada item do array B, eu vejo se existe aqui no hash set que eu criei a partir do array A. E vamos executar esse carinha aqui para a gente comparar com a outra solução que está utilizando ali uma função da linguagem
que parece resolver o problema. Está aqui a solução. Enquanto o algoritmo que usa o contains executou em 150 milissegundos, a solução utilizando o hash executou em 5 milissegundos e achou o mesmo resultado. É isso aqui que eu quero dizer e quero falar de eficácia e eficiência. Os dois algoritmos são eficazes, mas só o segundo é eficiente. No fim, amiguinhos, o que eu queria trazer nessa discussão hoje é como você pode ser melhor como programador, como profissional, se você tiver domínio dessa base da computação. E, de novo, não quer dizer que você não seja bom, mas quer dizer que você pode ser melhor, você pode ter mais repertório e mais possibilidades de resolver problemas, às vezes até de forma muito mais simples do que se você não utilizasse nenhum recurso aí da base computacional. Tá bom? Amiguinhos, muito obrigado pela atenção. Se inscreve no canal, habilita o sininho para receber notificações de vídeos novos. Muito obrigado e até a próxima!